Saúde está de volta, falando hoje sobre estresse. Você que está em casa, já passou por alguma situação de estresse, vem enfrentando alguma situação que debilitou a sua vida, que interfere no seu cotidiano, ou até você está em dúvida, olha, estou passando por isso, será que é estresse? Liga pra gente, escreve vidaesaude@rs21.com.br, telefone é 19 3871 9620 e nós vamos contar com a presença do psicólogo Reginaldo, que está esclarecendo pra gente todas essas situações que envolvem o estresse. E nós vamos para as ruas saber o que o povo pergunta. Olha só, eu encontrei o Jean, que é estudante de publicidade e quer fazer uma pergunta. Diz aí. Doutor, eu tenho muita dificuldade em dormir à noite. Isso é estresse? Muito bem. E aliado a essa pergunta, questão dos filhos pequenos, que os pais, pela natureza do bebê, acordar à noite, tem noites consecutivas sem dormir direito. Isso leva a um estresse? Associa com a pergunta dele também. Tá. Quando uma pessoa ela tem insônia, ela pode ser um sintoma de estresse, mas pode também ser sintoma de depressão, pode ser de ansiedade, pode ser de tudo isso, tá? O interessante é, se você pegar uma pessoa que tem uma vida normal, ela tem uma rotina, e essa rotina muda abruptamente e exige dela algumas novas habilidades que ela não tem, vai sobrecarregar ela. E isso vai produzir estresse nesse organismo dessa pessoa. E produzindo esse estresse, provavelmente ela vai ter dificuldade de dormir, tá? Tem pessoas que suportam mais estresse e não tem problema nenhum com sono. Tem pessoas que são mais sensíveis, se estressam um pouco e tem insônia, né? É interessante a gente falar que a insônia tem 3 tipos de insônia. A insônia de início de sono, a insônia que a pessoa acorda durante a noite e a insônia que a pessoa acorda antes, que era o horário programado. Então, ela deveria acordar às 7 horas, ela acorda às 5 e não consegue dormir mais, tá? E, doutora, essa ausência de sono. No caso da insônia, a pessoa acorda, enfim, nesses horários que você acabou de falar. Mas no caso de, como eu falei, de um filho pequeno que você é obrigado a acordar, não é que você não queira dormir, você é forçado a acordar para cuidá-lo. Como gerenciar isso, doutor? O que essa falta de sono prejudica e como organizar para recompor isso? Isso. É bem interessante o que você falou, que a rotina de uma mãe, ela é quebrada, essa rotina, não é? A gente tem um ciclo de sono e vigília, que é normal a gente dormirmos às 10, 11, meia-noite e acordarmos às 6, 7 da manhã. Sim. Então, quando você tem um filho, você quebra esse ciclo sono-vigília, né? E o que acontece é que você acaba deixando bagunçado a tua parte biológica, tá? E provavelmente isso vai produzir estresse, tá? Vai produzir estresse e você vai começar a sentir mais cansada. Descontar vai sentir na mais... comida. Pode acontecer também, tá? E isso tudo vai acontecer. O descontar na comida é uma fuga esquiva. É uma forma de lidar com um pouco do sofrimento ali na situação, tá? Então pode acontecer. Como pode ser, uma pessoa pode voltar a fumar, outra pessoa pode usar um álcool para tentar camuflar a situação, tá? Aí vai depender do histórico da pessoa. Mas, de fato, essa pessoa vai ficar só mais estresse. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que reorganizar a vida dela de uma maneira para criar momentos de prazer. Ou seja, naquele momento que o filho estiver dormindo, ela poder fazer alguma coisa, ou em alguns momentos ela deixar com alguém cuidando para ela sair e descansar, né? Então ela vai ter que tentar fechar essa equação aí de uma maneira, não é? Para ela conseguir ter os momentos dela para ela descansar e relaxar. Eu já cheguei a ouvir, não sei se é correto, já li em alguns lugares, que 2 situações na vida de uma pessoa que são as mais estressantes. É o nascimento de um filho e a morte de um ente querido. Isso tem razão de ser? Eu posso dizer que a morte de um filho está entre os mais estressores, né? Os mais estressantes. Mas, na verdade, uma pesquisa norte-americana recente mostra que os 2 eventos mais estressores de uma pessoa é o falecimento de alguém e a separação de alguém. A separação. Isso. A separação é como se aquela pessoa morresse para você. E aí entra muito parecido com uma morte de alguém querido, tá? Então causa muito sofrimento. Quando nós somos afastados de alguém, Exatamente, por alguma razão. Exatamente. É muito interessante pensar que esse estresse de alguém morrer,
em geral, ele produz um estresse na pessoa porque a pessoa fica remoendo a perda de alguém. Então, esse constantemente acontecendo, cronicamente, né, é que vai produzir estresse na pessoa. Tá Ela certo? fica lá dentro toda hora sentindo aquilo. Isso, porque é importante pensar, o estresse é sempre um processo que vai acontecendo constantemente e leve. Só que essa somatória durante a semana, durante os meses e os anos, faz a pessoa adoecer. Olha, interessante, a Rosângela de Iguaraci, Pernambuco, muito obrigada pelo seu e-mail. Ela pergunta qual o médico que devemos procurar para tratar o estresse e qual é o sintoma para identificar o estresse elevado já que ele vai devagarinho, como ele se revela muito elevado? Tá. Um bom clínico geral, ele pode fazer uma avaliação para saber se a pessoa está em estresse, tá? Um bom psicólogo, um psiquiatra, um neurologista pode também fazer essa avaliação e dizer se a pessoa está em estresse. Quando a pessoa está na fase de exaustão, a pessoa ela fica desmotivada para a vida perde um pouquinho o colorido, lembra muito um pouco a depressão. Tudo que a pessoa faz, ela fica desanimada de fazer, ela tenta arrumar uma forma para fugir, para ficar sempre isolada, sozinha, solitária. Essa pessoa, em geral, ela não gosta de se envolver muito com as pessoas, tá? Então, vai dando alguns sinais, vai se isolando mais. Então, são alguns sinais claros de que ela está entrando na fase de exaustão, tá? E o povo pergunta também sobre essa questão. Vamos ver? Encontrei a Leda Maria, que se diz ser muito estressada. Ela quer fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, doutor. É mesmo, eu sou muito estressada, muito nervosa e muito ansiosa. E o que é que o senhor indica para mim, doutor? Porque até o meu psiquiatra já desistiu de mim. E aí, doutor, o que você faria numa situação dessa? Eu acho que a primeira coisa é procurar um outro psiquiatra, né? Já começa por procurar um outro psiquiatra. Eu acho o atendimento psiquiátrico importante, porque é um processo medicamentoso importante que muitas pessoas precisam. Então, desculpa te interromper, mas só para esclarecer, o psiquiatra entra com a medicação, o psicólogo não. Exatamente. A grosso modo, a formação para você ser um psiquiatra é uma formação em medicina, onde você vai estudar os processos biológicos, o corpo humano, tá? E tudo o que vai produzir com os medicamentos num corpo humano, a grosso modo, tá? Então, o psiquiatra ele fica no tratamento em geral, com medicamentos. Existem alguns psiquiatras que fazem especializações na área de psicoterapia. Então, além deles prescreverem, eles também orientam em psicoterapia, tá bom? Mas, em geral, é o psicólogo que atende em psicoterapia. Mas e no caso dela, que o psiquiatra desistiu dela, tem jeito ainda? Isso, aí a gente tem que... claro que tem, né? Eu acho que, talvez, não sei, esse psiquiatra não teve muita tolerância em lidar com ela, mas ela pode procurar um outro psiquiatra que tenha mais tolerância. E eu acho que, junto aí, procurar talvez uma psicóloga, um psicólogo, para estar orientando ela, porque, às vezes, as pessoas elas têm algum déficit de habilidade. Por exemplo, às vezes essa pessoa tem uma dificuldade de empatia, de se envolver no relacionamento com as pessoas, de ouvir o outro, não é? E fazendo uma terapia, você vai desenvolver essas habilidades para você começar a criar vínculo com as pessoas. Quando você cria vínculo com as pessoas, elas demonstram afeto para você. Demonstrando afeto, você se sente amado, sua autoestima melhora, muita coisa melhora. Não é? Ela falou que ela tem muita raiva, então quer dizer que ela não tem muito autocontrole, ela não consegue lidar com as emoções dela, não é? Então ela fica muito irritada, ela se estoura facilmente, não é? Então vai ter que investigar um pouquinho o histórico dela, investigar essa história de vida dela para saber por que ela desenvolveu esse padrão de comportamento. Então, ela começando a entender um pouquinho, uma próxima etapa é também ensinar algumas habilidades para suprimir ou diminuir esse repertório agressivo dela, tá? No fundo, vai aí uma dica, eu acho importante, sua, é do autoconhecimento. Porque, muito embora psicólogo, psiquiatra vai orientar, e é importante, o autoconhecer-se também é fundamental. Muito importante. E quando você passa pelo processo de autoconhecimento, Simone, naturalmente você começa a conhecer os outros também.
É muito interessante. Você começa a entender, eu fazia desse jeito que o outro está fazendo, eu era assim. Você começa a entender um pouco mais as pessoas também, não é? E julgar menos. Sim, você julga menos, exatamente, né? Eu acho que quando você passa por um processo de sofrimento, uma das coisas que tem que ficar muito clara é a humildade, né? Porque se você sofreu muito, e se você vê uma pessoa sofrendo, você tem empatia se colocar no lugar da outra pessoa, e você julga menos aquela pessoa, porque você sabe o que ela passou, né? Passou na própria pele, então Exatamente. sabe. A gente recebeu uma questão, não vou falar o nome da pessoa por delicadeza também, mas ela está enfrentando uma situação que o marido é alcoólatra. E ela disse que não aguenta mais. Enfim, deve ter visto muita coisa e passado por muita situação. Como lidar com a questão do alcoolismo com alguém da nossa família que usa álcool e que nível de estresse isso gera? Legal. Acho que o primeiro ponto, Simone, é ter clareza que um alcoolista, ele é uma pessoa que está doente. Né? Ele é um doente. Então, você tem que começar a observar que ele é doente. E como uma pessoa doente, muitos comportamentos dele vão sair de uma questão da consciência dele. Tá? Por exemplo, quando ele beber, não dá para conversar com ele está em estado alterado de consciência. Você tem que esperar passar esse estado alterado de consciência para abrir um espaço para conversar com ele. Tá? Mas quando ele bebe, ele está adoecido. Tá? Então, provavelmente, o fato de ele estar adoecido, ele está perdido no mundo. E como ele está perdido no mundo, ele acaba dando trabalho para ela que cansa muito ela. Então, eu acho que um caminho interessante para ajudá-la seria, já que ele é uma pessoa doente, levá-lo para um tratamento. Existem algumas instituições que têm uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, com psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiros, né? Que eles fazem um trabalho para tentar desintoxicar essa pessoa, em que ela consiga ficar longe do álcool, tá? E quando a pessoa não aceita, o que fazer? É uma questão bastante complicada essa, porque entra numa questão ética, tá? Eu acho que os familiares têm que se juntar, se unirem, para conversar muito com esse alcoolista, tá? E aí pedir a Deus para que ele, uma hora, caia a ficha nele de aceitar esse socorro, aceitar essa ajuda. Porque, no fundo, todo mundo acaba sofrendo com essa situação. Com certeza, principalmente essa família, né? Muito bem, vocês que estão nos acompanhando, obrigada para você que já participou e viu a sua pergunta. Nós estamos tentando responder o máximo possível, mas continuem enviando, continuem nos questionando, porque o doutor Reginaldo está aqui para responder. Olha, é só ligar 19-3871-9620, vidaesaude@rs21.com.br. Nós voltamos já já. Passeie, alterne o estudo com outro tipo de atividade esportiva, social, continue vivendo. Não faça um corte na vida, agora eu não vou viver, agora eu só vou estudar. Essas posturas radicais levam a condições psicopatológicas e isso não é positivo. Então administre a vida para que todas as áreas da vida estejam correndo uma ao lado da outra.